me assistindo. Que Deus te abençoe, minha filha. Eu sei que você está aí. E Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, irmãos. É Deus que nos proporciona esses momentos tão importantes na nossa vida, de podermos estar na presença dEle. Porque se não for o Senhor que esteve conosco esse tempo todo, como diz a palavra de Deus, ora, diga Israel, nós não saberíamos aonde nós estaríamos nessa hora. Mas é Deus, é Ele que está conosco, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida de cada um de nós. Deus não se distrai com nenhum. Todos nós estamos nas mãos de Deus, na presença de Deus. A gente não pode esquecer disso, porque às vezes a gente esquecendo, a gente fica passando aperto. Mas quando nós temos a certeza de que Deus está conosco, nós não precisamos nos alarmar, não precisamos ficar apavorados, porque Ele está mesmo. A palavra de Deus diz assim: eis que não te deixarei, jamais te abandonarei. Então, quando Deus fala, não tem que questionar, a gente só tem que atender e crer, não é isso? Isso é que é mais importante. Eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos estar lendo dos versículos de 1 até o 10. Livro de Reis, capítulo 17, os versículos de 1 até o 10. Eu vou ler aqui, que eu já passei para ficar mais nítido para mim, para ler. Então, já conseguiram? Já acharam? Quem não achou, fala ainda não achei. Está lá no Velho Testamento. Livro de Reis. Depois de Samuel, em Reis, depois Crônicas. Está lá naquele meinho ali. Capítulo 17, versículos de 1 até o 10, diz o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vire-te para o oriente, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado, vou repetir, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, vou repetir, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, aprendendo com Elias. E é interessante que eu estava lendo a palavra de Deus, porque eu leio a palavra de Deus sempre, todos os dias, e estava exatamente lendo no livro de 1 Reis, quando o pastor me ligou, mandou o recado, dizendo, me chamando para pregar nessa ocasião.
E eu estava tão interessada nessa história de Elias, que quando eu vou ler a Bíblia, eu arrumo como se fosse um estúdio. Eu coloco os comentários de Shed aqui, eu coloco o dicionário Bíblia aqui, eu coloco a Bíblia na linguagem de hoje aqui e vou lendo, porque às vezes uma palavra que eu não entendo, vou lá no dicionário, não é verdade? Às vezes eu não estou entendendo o texto, eu vou na Bíblia na linguagem de hoje. Então, ali está mais assim claro para a gente entender, leio, eu gosto de ler. E eu estava exatamente lendo acerca de Elias, naquela ocasião, e Deus falou no meu coração, essa palavra. E eu fiquei com essa palavra no coração. É interessante que um dia eu acordei, ainda era muito cedo, e eu comecei a pensar exatamente nessa história de Elias. E eu comecei a pregar. Comecei a falar como se estivesse pregando para alguém. E eu falava dessa maravilha que é a história de Elias. Elias era um homem comum. Ele foi tirado por Deus da sua cidade, trazido por Deus da sua cidade. É uma cidade que não é mencionado o seu local, não é mencionado a posição da cidade. Não, porque é um lugar muito, muito afastado de que ninguém fica lá para perto do mar da Galileia. E Elias foi tirado dali. É interessante que nós não sabemos, e a Bíblia não diz, acerca da família de Elias. Não tem o nome da sua mãe, não tem o nome do seu pai. Nós não sabemos quem são a família de Elias. Mas Deus o chamou. Isso quer dizer que Deus chama qualquer um de nós. Deus não olha a minha descendência, Deus não olha a sua descendência, Deus olha para você, Deus olha para mim. E Deus vê a possibilidade de usar-nos para que o reino dele possa ser crescido e abençoado. Então, nós temos essa responsabilidade de estarmos sempre atentos àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para a nossa vida. E Elias foi tirado de lá. É interessante que quando Elias chegou naquele lugar, quando Deus o enviou para falar, para profetizar, porque Deus o trouxe como profeta, para profetizar para o rei Acabe. Acabe era um rei que fez tantas coisas erradas. Acabe era um rei que, como diz a palavra, ele andava fazendo mal aos olhos do Senhor. Deus não se agradava com o que ele fazia. É interessante, eu andei pesquisando, teve muitos reis ali em Israel. E quando nós lemos a história daqueles reis, quase todos eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Desagradando ao Senhor, com idolatria, buscando outros deuses, e isso desagradava a Deus. Então, quando ele ficou de falar com Acabe, e diz também que Acabe era um dos piores. E para ficar melhor, casou com Jezabel, que era uma mulher que só pensava o mal. Jezabel, ela levou o povo a cultuar Baal. Jezabel era uma mulher que enfrentava, ela matou os profetas, mandou matar os profetas. Às vezes a gente lendo da história, dá até a impressão que ela mandava até no marido. E ali, aquele homem estava ali. E Deus agora levanta quem? Elias, para falar. Imagina como é difícil quando nós temos que enfrentar uma situação que de antemão já sabemos o que vai dar, o que nós vamos encontrar pela frente. Mas a palavra de Deus diz que Elias foi à presença de Acabe. E ele falou a Acabe, assim como Deus me falou, eu te falo. Vai acontecer que por alguns anos não haverá nem orvalho, não haverá chuva nessa terra. E o rei ficou enfurecido. Porque ele chegou e veio trazer uma profecia que era exatamente ao contrário daquilo que se imaginava. E quem é que gosta de ouvir algo acerca de ti que fala totalmente ao contrário da sua expectativa?
A gente gosta quando alguém vai dizer, né? Por isso que hoje, às vezes, tem muitas pessoas que, embora não tenham uma vida com Jesus, mas eles, às vezes, se acomodam num determinado lugar que diz, você vai prosperar, a sua casa vai ser assim, você vai receber, embora que a gente recebe, né, irmão? A gente recebe, mas muitas pessoas estão parados ouvindo essas profecias boas. Mas imagina se alguém chega perto da pessoa e diz, tudo que você tem vai acabar. E aí? Não é? A pessoa não vai aceitar essa profecia. Então, naquela ocasião, quando ele chegou para falar com Acabe, Acabe ficou enfurecido. Por isso, Deus veio a Elias e disse para ele, vai-te daqui. Vai lá para o ribeiro de Queribe. E lá eu já ordenei, essa expressão de Deus é maravilhosa, eu já ordenei, e os corvos vão levar para você pão e carne, e você vai beber da água do ribeiro. E Elias imediatamente foi para aquele lugar. Foi lá para o ribeiro de Querite. Querite, essa palavra quer dizer corte. Essa palavra também significa podar, acertar os detalhes. Então Elias foi para aquele lugar para exatamente poder Deus trabalhar na vida de Elias. Quando ele chegou para falar com Acabe, Elias ainda não tinha a experiência, ainda não tinha maturidade para poder enfrentar as dificuldades, aquilo que viesse. Então Deus lhe colocou no lugar aonde ele poderia ser tratado para dar prosseguimento à obra de um profeta, que foi para isso que Deus o chamou. Então ele ali passou os dias naquele lugar e realmente foi sustentado pelos corvos e bebendo da água do ribeiro. Só que o ribeiro secou. Como nós sabemos, e a profecia foi que não haveria orvalho e que não ia chover, então secou lá, secou cá também, não é isso? Então ele não tinha mais água para beber, e aí havia necessidade de ser transportado para um outro lugar. Eu queria parar aqui só para dizer que às vezes acontece isso conosco. Às vezes está tudo bem, mas de repente pode acontecer uma situação adversa na nossa vida. Situação que a gente muitas vezes não espera que aconteça. E isso, se nós formos dar oportunidade, nós aqui para falarmos, quantas pessoas têm testemunho de algo que sofreu, de algo que passou, principalmente no tempo em que nós estamos vivendo. Então, aconteceu com Elias. A água faltou lá, a água faltou cá também. E às vezes a gente pensa, não, mas eu sou servo de Deus, não vai acontecer. Porque eu sirvo ao Senhor, estou na casa do Senhor, trabalho na casa do Senhor, não vai acontecer. Mas acontece. Acontece. O ribeiro secou também. Deus não podia deixar o ribeiro continuar, mas não, Deus estava trabalhando em Elias, para que ele pudesse crescer na graça de Deus. Então, por isso o ribeiro também secou. Imagina se fosse uma outra pessoa, ia questionar com Deus. O Senhor mandou vir para cá, para eu ficar tranquilo aqui, mas estou passando necessidade igual o povo está passando lá. E ele lá onde ele estava, perto do Jordão, onde tinha água abundante, mas ele veio para cá, se afastou do lugar que estava, veio para esse outro lugar, para viver achando que ali estaria bem, mas a fonte secou. E às vezes acontece isso na nossa vida. E Elias ficou ali naquele lugar, mas veio a palavra de Deus novamente a Elias. E Deus disse, sai-te daqui e vai para Sarepta, que lá tu vais encontrar uma mulher viúva que vai te sustentar. Quando a gente lê a palavra de Deus, essas coisas nos chamam a atenção. Porque eu estava lendo, imaginando, para ele sair dali para uma cidade que tinha uma viúva que ia sustentar. Naquela ocasião, as viúvas não tinham pensão. Hoje, se falar uma viúva vai te sustentar,
pode acontecer dela ter condições de sustentar qualquer pessoa. Mas naquela ocasião, não tinha. Geralmente, quando o marido morria, as propriedades, tudo aquilo que o marido tinha, passava para os filhos, se tinha filhos. Passava para os filhos. Se não tinha filhos, passava para os irmãos do marido. Nunca para a mulher. Imagina a situação da mulher naquela época, né? Então, mas Deus ordenou. Deus disse assim: vai que eu já ordenei a uma viúva que te sustente. E ele foi para aquele lugar. E chegando lá naquela cidade, na entrada da cidade, havia uma mulher viúva catando uns gravetos para fazer a sua alimentação. E Elias se dirigiu àquela mulher, pediu água àquela mulher. E ela lhe trouxe água. Depois ele pediu: então vai agora para a tua casa, agora que você já está com esses gravetos, com essa lenha, vai para casa, faz um bolo e traz para mim. E a mulher disse para ele: Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha numa vasilha e um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Nós vamos comer o bolo e depois morrer. Porque ela disse: eu não tenho mais nada. E ele disse: vai, faze como eu estou falando. E a mulher foi para casa. E Elias, chegando ali naquele lugar, ele disse que nunca mais a farinha da vasilha iria faltar e nem o azeite da botija iria faltar naquela casa. Ele profetizou na vida daquela mulher. A gente vê uma profecia totalmente diferente daquela que ele falou a Acabe. Agora ele profetizou vida. Ele profetizou vida naquela mulher. E aquela mulher fez conforme Elias havia falado, conforme o homem de Deus havia falado. Ela creu porque ela disse: eu creio porque eu sei que tu és um homem de Deus. Olha como mudou totalmente a figura de Elias. O homem de Deus agora mais maduro, mais ciente de quem é Deus, do que Deus pode fazer. Agora ele está fazendo a obra de Deus, aquela obra que Deus havia o chamado para fazer. E é interessante que a gente aprende muito com Elias, com a história de Elias, com a posição de Elias. Primeira coisa que a gente aprende é sobre obediência. Obediência. Se Deus vem para nós e diz assim: a partir de amanhã você deixa a sua casa e você vai para um lugar distante e lá você vai viver, tem um rio para você beber água e eu vou mandar sanduíche pela manhã, sanduíche à noite. Como é que seria a nossa reação, a minha reação, a reação de qualquer um de nós? Deixar a nossa casa: mas Senhor, eu tenho minha casa, eu tenho meu quarto, eu tenho cama, eu tenho tudo aqui. Eu vou dormir como lá? E quando fizer frio, será que vai ter agasalho? E quando quiser outra coisa, será que eu vou conseguir? Primeira coisa que geralmente a gente coloca é o questionamento. E quando Deus ordena algo, nós não temos que questionar, é somente obedecer. É fazer aquilo que Deus está ordenando para que possamos fazer. Elias não questionou. Na mesma hora ele saiu dali e ele foi para onde Deus havia o enviado. Porque se ele permanecesse ali, aonde ele estava, por certo, Acabe ou a Jezabel iria mandar matá-lo. E Deus o livrou de passar por esse tormento. Mas Deus estava com Elias. Lá onde ele estava, ele conseguiu. Se Deus se levantar e disser para nós: deixa tudo e vai para esse lugar, que eu tenho uma obra para fazer através da sua vida, eu tenho certeza que eu iria, pelo menos, perguntar sobre alguma coisa. Tem lugar para tomar banho? Tem lugar para a gente fazer isso, fazer aquilo?
Nós íamos questionar. Mas Deus não quer que nós questionamos quando Ele manda. Porque Ele disse para Elias, eu já ordenei. Não é você chegar lá e ver se consegue. Não, eu já ordenei que aconteça dessa forma. Então vai para o lugar que eu te mandei. É interessante que hoje a gente vê que há poucas pessoas que se dispõem a fazer o trabalho de Deus no sertão, em algum outro lugar, e às vezes nem sempre a pessoa está disposta a ir para lá. São poucas pessoas que se dispõem. E há uma necessidade muito grande, nós sabemos, de que o Evangelho seja pregado em todo lugar. Mas muitas das vezes o conforto faz com que nós negligenciamos a ordem do Senhor para fazer a obra de Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer? Não é verdade? Às vezes uma convocação na igreja para participar de um movimento na igreja como esse do agasalho. Às vezes a gente pensa que vai contar com todo mundo. Muito difícil. Porque são poucos que predispõem a fazer a obra de Deus. Mas nós não podemos questionar a obra de Deus, nós precisamos obedecer, fazer aquilo que Deus está mandando. Porque nós seremos totalmente abençoados através da obra que nós vamos executar a mandado do Senhor. Eu não conheço ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado lar, que tenha deixado alguma coisa para fazer a obra de Deus e que não esteja passando nesse momento por experiências maravilhosas. Maravilhosas. Vidas que estão vindo para Deus, vidas se convertendo, vidas se chegando. Irmãos, como há necessidade de pessoas no campo para trabalhar. Como há necessidade. Nós temos visto aí através dos relatórios como há necessidade de pessoas para participar. Lá mesmo onde o meu filho está, lá na Colômbia, lá em Medellín, a igreja crescendo de uma forma extraordinária. Mas precisa de obreiros. Precisa de pessoas que se predispõem a ajudar a trabalhar. Eles estão ali em Medellín, começando o trabalho, que já tem igreja em Bogotá, já tem os grupos, Panamá está esperando para começar o trabalho lá. Então é muita coisa que precisa fazer, mas precisa de obreiros, precisa de pessoas que se predispõem para fazer a obra do Senhor. Elias foi obediente e nós precisamos ser obedientes. Mas tem mais, às vezes não é só lá no missões e mundiais, não. Às vezes é aqui mesmo onde nós estamos, nosso vizinho, quantas vezes Deus está falando, fala com ele, e nós muitas das vezes não vamos a ele para falar da palavra de Deus. Outra coisa que nós aprendemos com Elias é a dependência de Deus. Ele confiou na palavra de Deus, ele foi ali, mas ele tinha que viver ali na dependência de Deus. Deus disse, eu vou ordenar que chegue até você o alimento todos os dias, de manhã e à noite, e aí é a dependência de Deus. Eu estou aqui, mas estou dependendo de Deus me ver e Deus atender a minha necessidade. Quantas vezes, né, a gente fica pensando como é que vai ser, mas Deus atende a nossa necessidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus supre as necessidades. O Deus que chama, o Deus que ordena, é o Deus que sustenta. É o Deus que guarda, é o Deus que vai junto. Não falta nada. Às vezes a gente pensa, vai faltar. Não, não vai faltar. Porque Deus não deixa faltar. Porque Deus cuida de nós. Ele tem prazer de cuidar de nós, cuidar do seu povo. Então nós aprendemos, ele ficou ali na dependência de Deus. Mas Deus também
não deixou passar. Quando aconteceu do ribeiro secar, Deus o enviou para outro lugar, para que ali ele pudesse ter assistência, que ele pudesse viver naquele lugar. Então nós vemos aí como Deus faz na nossa vida. Como Deus faz na nossa vida. Uma outra coisa que nós aprendemos com Elias é a fé. É crer de verdade no Deus, que é o nosso Deus, é o nosso Criador, nosso Redentor, é Ele que cuida. Se não for por aquilo que a gente imagina para o futuro, nós devemos nos basear naquilo que Ele já fez na nossa vida. Tudo que Ele já fez, tudo que Deus tem feito, tudo que Ele está fazendo. Quando a gente pensa nas dificuldades, a gente volta para lembrar das bênçãos que Deus já fez na nossa vida. E pensar, se Deus já fez numa ocasião, com certeza Ele fará. Deus não trabalha um momento e depois deixa, não. Ele está ali firme, Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está olhando por nós, está atendendo, suprindo as necessidades. Porque Deus vê a nossa necessidade. E Ele não deixa para fazer na hora da necessidade. Não, Deus já providenciou. Ele disse aqui várias vezes, que eu já ordenei para que fizesse. Deus já deixou pronto, está tudo pronto. Ele não vai fazer. O que eu preciso é, através da fé, tomar posse naquilo que Deus já preparou para mim e para você. É tomar posse, é crer que Deus realmente está conosco. Ele não nos desampara nem um minuto. E nós precisamos, aquele tempo que Elias ficou ali, foi o tempo em que Deus trabalhou na vida dele. O tempo, muitas das vezes, quando nós estamos passando por algum momento difícil, alguma necessidade, é exatamente o tempo que Deus vai trabalhar na nossa vida. E nós precisamos o quê? Exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa fé. O salmista, lá no livro de Eclesiastes, ele diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu for pensar no problema que eu estou passando agora, eu vou ficar ali. Mas se eu me lembrar daquilo tudo que Deus fez, vai me impulsionar, fazer eu andar, fazer eu seguir, prosseguir, porque eu sei que Deus vai suprir as necessidades. Quando a gente pede, a gente tem que pedir crendo que Deus vai atender. Só se eu quiser alguma coisa que for contrária à vontade de Deus, aí Deus não tem compromisso em fazer. Mas se eu peço a Deus aquilo que eu sei que é da vontade de Deus, segundo a sua palavra, eu sei que eu vou receber. Quando? Eu não sei. Quando? Ninguém determina para Deus quando deve fazer. Deus faz na hora que Ele acha que deve fazer. Porque às vezes acontece que nós ainda estamos lá naquele ribeiro de Querite. Acontece que nós ainda estamos sendo trabalhados, tratados, para depois Deus vir e abençoar e sabermos lidar com a bênção que Deus tem para nós. Isso é muito importante. Nós precisamos crescer nessa graça de Deus para entender tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque já está dado. Já está dado. Deus não vai correr para fazer aquilo que você está necessitando que faça. Seja na nossa casa, seja onde for, Deus já fez. Nós precisamos estar vivendo uma vida na presença de Deus, confiante de que Ele vai fazer. Às vezes a pessoa nem sempre está ligada a Deus. É interessante que Deus está sempre, nos buscando, sempre do nosso lado. Mas às vezes nem sempre nós estamos buscando ao Senhor do lado do Senhor. E Deus, muitas das vezes, Ele está dizendo, toma, mas nós não estamos ouvindo, porque estamos afastados do Senhor. É preciso a gente se achegar ao Senhor. E eu falo isso com toda a autoridade, com toda a ciência. Porque
já sofri muito. E hoje eu entendo que todo o sofrimento era Deus trabalhando em mim lá no Querite. Deus trabalhando na minha vida. Deus fazendo o aperfeiçoamento para que na hora da bênção não tivesse dúvida de que era Deus que estava agindo na minha vida. Hoje eu posso entender, quando acontece, pensa que não acontece, o meu ribeiro seca. E eu acredito que até vocês também de vez em quando seca. Mas quando o meu ribeiro seca, hoje eu posso sentar com o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu sei, Espírito Santo, que tudo tu podes, mas eu estou esperando. Eu converso com ele, Espírito Santo me ajuda. Tem alguma coisa em mim que está impedindo, Espírito Santo? Entra, toma liberdade, entra no meu coração, entra na minha mente e tira o que está impedindo, para que eu possa receber essa necessidade, para que eu possa realmente avançar na minha vida. Hoje eu não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum. O ribeiro seca? Seca. Está pensando que não seca? Secou lá e secou o de Elias também. Podia ficar o dele lá jorrando água. Não, secou lá. Seca, o ribeiro seca. Mas a forma da gente trabalhar com as dificuldades é a gente tendo fé. Eu estou aqui arriada, estou passando isso, mas eu tenho certeza que Deus, no momento certo, Ele virá de encontro a esta necessidade. E a gente firmado no Senhor esperando. Firmado no Senhor esperando. Nas pequenas coisas Deus age. Como eu tenho orado ao Senhor, como eu tenho visto Deus respondendo. É interessante, meu netinho tem 3 anos. E ele, agora mais ainda está com 2 anos e meio por aí, ele toda vez, ele começou a correr. Criança tem uma fase que começa a correr, né? E ele começou a correr. Mas, gente, aquele menino toda hora batia com a cabeça no lugar. Toda hora, é no portal, é não sei o quê, toda hora, só escutava o barulho. Benjamin, meu filho, o que é que foi? E a Laide está chorando. Bateu com a cabeça ali, bateu aqui. E eu falava, gente, quando foi um dia eu estava ali falando com ele, brincando, ele foi sair, ele deu com a testa na parede. Eu aí naquela hora, o Espírito se apossou de mim, e eu digo: Senhor, isso não provém de ti. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo isso. Diabo, acabou, tu não terá nem para estar aqui dentro. Acabou. Acabou. Repreendi. Nunca mais bateu com a cabeça. Nunca mais. Gente, Deus atende, Deus socorre na hora que nós necessitamos. Como Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Como Deus tem feito maravilha. A minha filha, cadê a hora? Tem que ver a hora, que não pode ficar falando direto. A minha filha, ela estava no trabalho dela, foi transferida por uma agência do banco que lá na Praça Tiradentes, um ambiente, e ela dizia: eu não estou tranquila ali. E aí, às vezes, ela ia de carro, e aí para estacionar, mas aí para estacionar mais perto tinha que ser ali. Aí o pessoal falava: não, esse cara conhece a gente, pode botar o carro aí e tal. Aí botava o carro lá, porque o estacionamento era muito longe. De manhã era tranquilo para botar, mas a hora que ela saía para ir até o estacionamento, corria risco. O pessoal sabe que lá na cidade aumentou muito o número de morador de rua. Então ficava difícil. E ela ficava naquele incômodo, bom. Mas aconteceu outras coisas. Quando foi, dias atrás, ela pegou o celular e tinha um recado dizendo: estamos te esperando na reunião. E ela pensou: ué, que reunião é essa? Nem sabia que ia ter reunião e tal. E aí a chefe dela falou assim: manda recado dizendo que tu está indo. Eu disse: não vou mandar recado não, já vou para lá, para ver. Mas sempre pensando, né, já vem troço. Já vem troço.
E aí ela foi para lá, para a reunião. Quando ela chegou, o que foi o primeiro chefe dela, quando ela entrou novinha lá, ele estava sentado, aí ele falou assim, Luísa, senta aqui do meu lado. E aí ela sentou lá e falaram, aí ele disse assim, eu estou te requisitando para você trabalhar aqui e você vai ser supervisora de um setor lá de dentro do banco, você vai trabalhar aqui. E tem uma sala, tem tudo direitinho, e eu orando todo dia, eu falava com o Senhor, Senhor, tu sabes, ó Deus. César conhece muito disso, Cezinha conhece tudo. Ai, e eu orando todo dia, irmã, às vezes eu tenho vontade até de falar com as pessoas, mas a gente às vezes fica pensando, o que será que a pessoa vai achar? Irmão, eu tenho o hábito de jejuar. Irmão, o diabo não está brincando, não. Não está brincando, não. Ele está vindo, mas está vindo para derrubar. Que a palavra não enganou ninguém. Ele veio matar, roubar e destruir. Então, eu tenho por hábito de jejuar. O negócio veio feio, vou lá para o meu cantinho. E aí, ali eu faço meu trato com Deus. Eu digo, Senhor, estou aqui na tua presença oferecendo esse jejum em prol disso. E eu creio, Pai, pela tua palavra. Eu creio, Pai, que vai passar. E oro, e fico em oração, em jejum completo. Eu faço jejum completo, eu não bebo água, eu não provo comida. Minha comida sai direitinha no gosto dela. Direto com o Senhor. E fico ali. E quando passa o tempo, Deus responde. Deus responde. Deus responde. Nós precisamos nos achegar mais para Deus. Ficar na presença de Deus o tempo todo. Falando com Deus o tempo todo. Pode ficar, o pessoal achar que está meio maluco, não faz mal. Eu sou maluco por Jesus, se vier perguntar. Você está na rua? Fala. Pai, esteja comigo. Pai, eu falo. Ah, Senhor, me segura aqui que eu vou lá naquela loja. Dá graça, Pai, para eu chegar ali naquela porta daquela loja. E vou lá. E vou. Às vezes vem gente do meu lado, a senhora quer uma ajuda? Sempre aparece um anjo. Quer uma ajuda? E eu digo, meu filho, você está indo para lá, eu vou aqui, ó. É rapidinho. Rapidinho nada. Até eu chegar lá, mas eu vou que eu quero ir naquele lugar. E vou falando com Deus, Pai. Isso, Pai, segura na minha mão. E, Pai, esse degrauzinho aqui. O pessoal está vendo. Deve pensar, mas também eu estou velha. Velha é bom por isso. Velha, ninguém fala nada. Eu vou falando sozinha no meio da rua. Até eu conseguir chegar no lugar que eu quero. Quando eu chego lá, eu saldo todo mundo lá naquele lugar. Digo, a paz do Senhor esteja aqui. Eu fui numa loja aqui no Meier. Aí cheguei lá, falei de Jesus para o homem, conversando com ele, ele me ouvindo. Quando eu paguei, dei o cartão, ele passou o cartão. Aí quando eu vou sair, ele disse, aguarda só um pouquinho. Aí ele saiu do balcão, deu a volta, pegou no meu braço, que gracinha. Me levou lá na rua, até eu descer o degrau. A senhora vai para onde? Não, eu vou pegar o táxi aqui na porta. Ele disse, tá, eu falei, fica com Deus, meu filho. Creia que Deus vai te fazer prosperar. Creia. Obrigada, minha senhora, obrigada. Velho é muito bom. Tem gente que reclama. Isso é velho. Tem gente que reclama. Não, a melhor coisa que tem é ser velho, gente. Que a gente faz as coisas e ninguém fala nada. Ninguém fala. Fala não. O pessoal está vendo, a gente fala, mesmo que esteja errado, não fala nada. Então, Deus é maravilhoso, mas nós precisamos, irmão, estar com Ele o dia todo. Às vezes a gente pega muita responsabilidade, orar por um, orar por outro. Sempre as pessoas pedem, eu anoto o nome. Então, é responsabilidade que eu assumo. E eu não passo para ninguém, não. Pensa que você vai me fazer um pedido, eu vou lá, fulano? Não. Pediu para quem? Para mim. Então, sou eu que tenho que orar. Não é o fulano lá que vai orar. Sou eu que tenho que orar. Eu não aceitei? Então, eu vou orar. Na hora da minha oração, Pai. Às vezes, eu termino meu horário de oração, estou lá na cozinha fazendo, Pai, hoje eu esqueci do fulano, mas abençoa. Toma os filhos dele nas tuas mãos. Pai, vai naquela casa, Pai, entra com o teu espírito ali. Estou orando lá na cozinha.
Estou orando, eu oro o dia inteiro, irmãos. Eu falo com Deus o dia todo. Mesmo que eu esteja ocupada, eu falo com Deus. Que eu sei que eu dependo totalmente dEle. E que a minha fé está depositada nele. Ele que vai fazer. Se eu preciso de alguma coisa, é com Ele. É com Ele. Não posso sair da presença de Deus. Eu tenho que estar ali agarradinha ali com o Senhor. Oro pela minha igreja, os pastores da minha igreja. Oro pelos pastores muito. Irmão, não é fácil não dirigir um grupo. Não é fácil não, gente. Tem gente de cabeça de tudo enquanto é jeito. Quando está acertando um, o outro lá já está com outra coisa. Não é fácil não. Eu oro pelos pastores, para que Deus possa dar sabedoria, que Deus possa dar poder, que é o poder dos céus, para poder dirigir a casa dele. Então nós precisamos o tempo todo, irmão, estar na presença de Deus. A hora que você lembrou de alguma coisa, se não pode falar, vai em pensamento. Vai em pensamento. E você ora, você fala. Às vezes a gente está passando por dificuldade em casa, ora, creia, mas para orar, tira um momento para orar, lê a palavra de Deus. Separa um momento. Gente, o dia tem 24 horas. Se nós separarmos 5 minutos para ler a palavra de Deus, eu acho que não vai fazer diferença no nosso dia. Mesmo que tenha que trabalhar, mesmo que tenha que sair para cá ou sair para lá, dá tempo. Dá tempo da gente parar para ler a palavra de Deus. Como Deus fala através da palavra. Que nós possamos, irmão, colocar isso no nosso coração. Passar, a gente passa. Passar, a gente passa. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam todo dia na nossa vida. E nós vamos avançando e vamos alcançando aquilo que nós tanto necessitamos. À luz de Elias, nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos viver na dependência de nós, não vivemos de dependência de homens. Ah, se o fulano fizer, não, se Deus fizer. Se Deus fizer. E Deus faz. Deus faz. Poderia ficar aqui o dia inteiro contando as experiências. Cada uma delas que Deus deixou passar foi para o meu crescimento. Na hora, às vezes, a gente não entende. Na hora, a gente não entende. Mas lá na frente, a gente vai ver o porquê daquilo ali que eu passei. Por quê? Por que naquele dia eu não tinha o que comer? Por que naquele dia a gente com conta para pagar sem saber como fazer? Sem saber. Já aconteceu comigo. A gente, quando eu morava aqui esqueci, Zé Veríssimo, morei 8 anos ali, um apartamentão, parecia até uma nega chique. Apartamentão, 3 quartos, sala em L, ainda tem isso, cozinha em L, e não sei o que lá. Eu estava lá. Passados os anos, aí nós tivemos dificuldade. E agora? Como é que nós vamos fazer? E tínhamos que mudar. Tinha um prazo até dezembro para a gente se mudar, porque senão, aí virava lá o troço, aí pronto. Então nós vamos ter que mudar. E muito bem, vamos mudar. Nós achamos um apartamento aqui na Catulho Cearense. E aí está chegando a data de mudar. Mas só que a gente não tinha dinheiro para mudar. Não tinha dinheiro para mudança. E aí, vamos orar ao Senhor. A gente orando ao Senhor, buscando. Botava tudo. Os irmãos lembram do balcão, um jornal que tinha? Botamos tudo no balcão. Até o telefone, porque o telefone naquela época era comprado. Nós compramos o telefone. A linha de telefone. Botamos tudo no balcão. Meu marido do trabalho toda hora ligava. E aí, Dina? Alguém ligou? Eu falei, não, até agora nada. Carro, tudo. Estamos tudo no balcão. Até agora nada. E passou ligando o dia todo, até agora nada. E eu falei, meu pai, como é que vai ser?
tem que mudar esse fim de semana, que o mês vai virar. E fiquei. Quando foi no sábado, não foi no sábado, sábado eu mudei. Quando foi, talvez quinta-feira, aí meu cunhado chegou lá. Oi, tudo bem, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, Dina, aqui, toma, trouxe um peixe para vocês. Ah, que legal e tal. E aí eu fui para a cozinha, fui preparar o peixe. Estou lá temperando o peixe e tal. Daqui a pouco ele passou, ele falou, Dina, estou indo. Eu falei, ué, mas peraí, eu estou fazendo peixe, rapaz. Aí ele disse assim, não, eu tenho que correr porque eles estavam procurando local para fazer o retiro da igreja. E ele disse, não dá, o irmão está até me esperando, nós não sei para onde. Eu falei, poxa vida, e aí foi embora. Aí quando ele foi embora, meu marido veio e falou assim, ele veio trazer, trouxe um dinheiro para ajudar a gente. Ninguém sabia, eu não falei nada com ninguém. Ele trouxe um dinheiro. Irmãos, o dinheiro exatamente que serviu para a gente acertar tudo e para a gente mudar. E ainda tem mais. No dia da minha mudança, quem fez a minha mudança foi o Marcelo Villete. Ele tinha uma picape, não sei quem lembra. Marcelo pegava aquela picape, botou meus móveis todo na garagem, que o Marcelo chega lá, pega assim, né, Dani? Pega uma geladeira na mão, assim vai. E aí, ai meu Deus, o povo chega, a garagem está toda cheia de móveis. E aí, Marcelo, ainda tem mais. Tinham 2 comandantes carregando a minha mudança. O Rui e Almir Albuquerque. 2 homão da Marinha, catando móvel, catando troço. Eu digo, meu Deus, Deus é demais, né? Deus, quando eu falo, e quem podia falar alguma coisa se tinha 2 autoridades ali? Deus é maravilhoso, nós não mudamos para lá, para aquele lugar. Muita coisa Deus já fez. E eu costumo dizer o seguinte, irmãos, eu estou falando sério diante de Deus. Se eu reclamar, se vocês me verem reclamando de alguma coisa, aí fala assim para mim, irmã Dina, a senhora falou que não ia reclamar, porque Deus já fez muito, hein? Pode falar, pode me chamar a atenção, porque eu não reclamo de nada, nada, não reclamo de nada. Eu tenho tudo, porque eu tenho a graça de Deus. Eu estou preparada para tudo, irmão. Ah, porque vai vir a fome, não sei o que, fico sem comer. E ainda digo mais, no final do dia, coisa engraçada, eu não comi nada, mas meu estômago está cheio. Pois Deus faz isso, gente. Deus faz isso, eu estou preparada, irmão. A gente tem que se preparar, irmão. Agora vê esse negócio, toda hora o pessoal manda para mim, esses troços. Aí que foi votado, ou vai votar, sei lá, que não pode pregar mais a Bíblia. Irmão, não tem problema, meu pai. Você não pode ler a Bíblia para falar com os outros. Fala da história que a gente conhece da Bíblia. Fala do ladrão da cruz, da morte de Jesus, qualquer coisa que você souber, que é o Espírito Santo que age na vida da pessoa. É Ele. Se você chegar a dizer, Jesus me salvou, eu estava perdido, mas Ele me salvou, você está pregando a palavra. E a pessoa pode crer. E a pessoa pode crer. Deus é maravilhoso. Vamos crer no Senhor. Vamos obedecer. Vamos andar debaixo da autoridade de Deus. E ter fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A hora acabou. O pastor José Carlos está aqui. Deus abençoe a todos.